O porquê o quilo do abacate na roça ou no Ceasa ou até mesmo no hipermercado está tão caro nesse ano de 2024, trazendo para vocês algumas questões que fizeram o preço do abacate elevar nesse ano. Sem dúvida nenhuma, esse ano de 2024, não só produtores rurais, mas também os consumidores de abacate notaram a elevação do preço do quilo da fruta. Chama muita atenção, principalmente no setor da fruticultura, produtores que querem investir nessa cultura. Hoje, no mês de novembro, você acaba encontrando a caixa de abacate de 20 quilos na roça, custando 300, 350, 400 reais, dependendo a região onde que se encontra esse pomar. Então chama muita atenção. Um exemplo, um pomar desse de 10 anos de idade, ele vai produzir em torno de 400 a 500 quilos de abacate, variedade geada. Logicamente, se o produtor aplicar todos os manejos, vai favorecer o desenvolvimento do abacate. Então isso chama muita atenção no segmento comercial, principalmente de produtores querendo fazer o investimento na cultura do abacate. Mas nem sempre foi assim e nem sempre será assim. Alguns fatores fizeram que o preço do abacate subisse bastante esse ano. No segmento comercial, é bom a gente sempre frisar essa questão. A partir de agosto, a gente tem a variedade Margarida e Breda, que são uma variedade semi-tardia e tardia, mantendo o mercado de comercialização. Como que a demanda hoje de consumo vem aumentando e as variedades, principalmente o Breda, é uma variedade que o produtor tem mais dificuldade para produzir, então você tem uma variedade de abacate mantendo esse mercado a partir de agosto até novembro, dezembro, quando se inicia a safra do geada em regiões de altitude baixa, onde que essa variedade de abacate tem a tendência de antecipar. Então o produtor tem que entender que a partir de agosto é normal o preço dar uma elevada, mas não como esse ano. Esse ano, o mais que pegou mesmo foi a situação climática, no ano retrasado e desse ano também. O que aconteceu principalmente? A variedade Margarida, que geralmente ela produz mais tardio, ela adiantou sua safra. A variedade geada antecipou muito sua safra, a variedade Fortuna antecipou muito a sua safra e a variedade Quintal também antecipou muito a sua safra. Pela questão o quê? Pela questão climática. O excesso de calor que a gente tivemos, principalmente dentro do estado de São Paulo e no estado de Minas Gerais, que são grandes produtores de abacate, isso fez que a safra terminasse mais cedo. Então, naturalmente, quando você tem uma safra que termina mais cedo, a gente tem o início da safra do abacate Breda antecipado. E fora essa questão, a variedade geada que ela produz mais cedo em regiões de altitude mais baixa, onde que o clima é tropical, o clima é mais quente, então isso favorece o desenvolvimento da florada mais cedo, atrasou. A situação climática adversa não permitiu que a variedade geada desse início mais cedo. Geralmente, regiões tropical, a variedade geada dentro do estado de São Paulo começa a produzir finalzinho de outubro e já estamos no final de novembro e ainda não se iniciou a colheita de grandes quantidades de abacate geada nessas regiões. Um exemplo, esse pomar aqui está na região de Pirassununga e olha para vocês verem o tamanho que ainda se encontra o geado. Esse abacate vai ficar bom para colher algumas frutas ali no final do dia 20 de dezembro de 2024 e o restante vai se formar em janeiro de 2025. Então esse período que a gente vive agora é período de escassez de abacate, porque a variedade geada não antecipou sua safra. E lembrando que o estado de São Paulo hoje é o maior produtor de abacate, principalmente na variedade geada, que esse abacate geada vai ser fornecido não só para o estado de São Paulo, mas para boa parte dos estados brasileiros. Algumas outras regiões já estão iniciando o plantio de produção de abacate, mas ainda são pomares novos, são pomares ainda que não entregam uma quantidade de produção elevada. Então isso coloca o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais, como o estado do Paraná, dentro ainda como um grande fornecedor de abacate no território brasileiro. E essa situação climática fez também o quê? Que abortasse muitos frutos. Olha para vocês verem aqui, ó, nesse pomar, o tanto de fruto que está abortado. Mas é frutos recentes, como vocês podem observar, mas também frutos, ó, que foi lá no início. Olha para vocês verem. O porquê? Pela questão climática também. Então, quando a gente tem esse abortamento, que seria a safra 2024-2025, boa parte dos pomares de abacate, principalmente geada, Fortuna, Quintal também aconteceu essa questão de abortar, pelo excesso de calor e a falta de chuva, a gente temos menos abacate também e menos pomares que seriam esses pomares que adiantariam sua safra sendo produzido. Então, aí também a gente tem mais um ponto que faz que falte abacate no mercado e o preço sobe. Sempre bom frisar, pessoal, que cada ano vai mudar. Essa estabilidade climática
ela é algo que no estado de São Paulo nunca se viu e nunca se pensou em ter. Lógico que a gente acompanha as pesquisas, acompanha as métricas na questão climática, a gente observa que o estado de São Paulo, cada vez mais o clima vem ficando quente, falta de chuva, e essa questão não é característica dessa região, é um problema que a gente precisa observar. Tem regiões que é normal ter esse excesso de calor, essa falta de chuva. Então, um exemplo, um pomar que está nessa região, ele se acostuma a esse tipo de clima, porque naturalmente a localização desse pomar, um exemplo, ele tem uma boa questão de chuva, tem um clima adequado para o cultivo comercial de abacate. De uma hora para outra, a gente tem uma elevação muito grande desse calor, tanto na parte diurna como na parte noturna, e também a falta de chuva no período que o abacate mais necessita. Mais uma vez mostrando para vocês aqui, ó. Olha para vocês verem o tanto de abacate jogado no chão. O porquê? Porque o clima fez abortar muito a formação de X-fruto e ainda atrasar o processo de desenvolvimento. E lembrando que cada época do ano existe uma variedade. A gente abre a safra com a variedade geada, que é essa variedade desse pomar. Depois a gente tem Fortuna, Quintal, um pouco de Ouro Verde, Margarida e finaliza com Breda. São as variedades que a gente trabalhamos no mercado. E quando a gente tem esse excesso de calor, que não é só questão do estado de São Paulo, em boa parte do território brasileiro a temperatura vem aumentando, a gente tem uma estabilidade na produção de abacate, porque isso acaba atrapalhando a produção. Então por isso que a gente vê o preço do abacate tão elevado na roça e também elevado para o consumidor final. E para o ano de 2025, o cenário comercial também tem dúvidas nessa questão da situação climática, porque nesse ano, onde que se formou a florada em 2024, tivemos muitas percas. Então isso vai refletir no ano 2025. A mesma coisa desse ano também. No ano passado a gente tivemos uma situação climática que antecipou a safra, então refletiu também nessa questão desse ano na safra do abacate, tanto paulista como mineiro, como no estado do Paraná. Então, para o próximo ano, ainda teremos o preço do abacate mais elevado, porque, naturalmente, o excesso de calor e a falta de chuva dentro do estado de São Paulo, que é o principal produtor de abacate hoje, acabou afetando a florada, acabou afetando a safra. E no próximo ano, a gente também, dentro do estado de São Paulo, ainda temos essas questões de falta de chuva e excesso de calor, prejudicando a produção, prejudicando a safra. Então, trazendo um pouquinho para vocês dessa questão do preço mais elevado do abacate nesse ano. Lembrando que quando você está mais perto de regiões que são produtores de abacate, naturalmente o preço é mais baixo, mas quando você vai para regiões mais longe, nesses estados que produzem abacate, mais afastado, o preço é mais elevado, porque você tem menos fornecimento, menos disponibilidade dessa fruta, então naturalmente o preço vai ser mais alto. Então, trazendo um pouquinho para vocês dessa questão, o porquê que o abacate bateu recorde de preço esse ano, e trazendo um pouquinho também da tendência do preço e da produção para os próximos anos. Deixa aqui no comentário como que está o preço do abacate aí na sua região. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, trazendo um pouquinho para vocês sobre a cultura do abacate no segmento comercial de produção. Até um próximo vídeo, toda honra e glória a Jesus Cristo.